Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Verdade, espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais esse encontro histórico de hoje, que nós vamos iniciar aí na página 124 até a página 129 com o podcast para a realização das atividades. Beleza? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação, né, aí da Grécia Antiga, como que surgiu, né, basicamente o que aconteceu, um belo dia, tava o pessoal lá, tal, eles sempre estiveram lá. Então tudo começa, né? Nossa grande história de hoje começa há 4.000 anos antes de Cristo. Isso mesmo, há 4.000 anos antes de Cristo. Aqui nós temos um mapa aqui, né, da ocupação da Península Balcânica, tá? Basicamente onde, né, mostra aí, no caso, o mapa ele mostra o processo de ocupação, mas dá para vocês terem uma dimensão, aqui no meu não dá para ver, mas dá para vocês terem uma dimensão aqui no próprio mapa de como que era, né, basicamente isso. Então era uma região onde tinha, né, uma abundância muito grande em água, tá? Então, ou seja, que a abundância, ela tinha muita abundância em água. Aqui também tem uma certa, ou seja, isso tudo vai facilitar para o fluxo, né, mais à frente sobre a questão do comércio, tudo mais, mas é pauta para o outro encontro. Hoje nós vamos começar falando sobre isso. Então, há 4.000 anos existia um pessoal ali que vivia e eles tinham a agricultura deles, né, o plantio, né, ou seja, era uma sociedade que estava ali vivendo. 2.000 anos, né, antes de Cristo, houve, né, a primeira invasão, vamos dizer assim. Mas não de certa forma uma invasão, vamos colocar como uma ocupação, né, onde um pessoal ali chegaram os jônios, né, aproximadamente aí 2.000 anos. Os jônios chegaram, gente, a bateria tá, só um minutinho. Eu esqueço de colocar para carregar, agora vamos lá. Então os jônios eles chegaram ali por volta, né, de 2.000 anos antes de Cristo e estabeleceram ali e tal. O que é muito importante vocês lembrarem toda vez que falarmos sobre os jônios? Sobre o poder militar. Sim, eles tinham, né, no caso, um exército muito forte. Inclusive, nas regiões onde eles, né, ocupavam, eles construíam sempre como se fosse um muro, né, rodeando todo o território deles para assim ter maior facilidade e domínio, evitando aí possíveis ataques a povos que, né, enfim, quisessem ocupar a terra deles ou então escravizá-los, enfim. Então é muito importante vocês gravarem isso. Mais à frente o texto ele vem dizendo, né, que conforme, né, essas sociedades próximas, né, porque nós estamos falando, pessoal, aí de uma área muito próxima. Então, conforme essas sociedades próximas aí, elas, lógico que elas vão, né, se relacionando, vão ali, peraí, opa, o que que tem aí? Aqui tem exposição, aqui tem tal mercadoria, aí tem tal, que tal a gente fazer um escambo, ou então, né, no caso, a gente fazer uma negociação. Então, através dessas relações, as culturas elas também foram se modificando, na verdade não se modificando, foram, tecnicamente modificando, mas houve essa mistura de culturas que lá na frente, quando nós falarmos sobre Grécia, enfim, aí sim vocês vão entender. Então, continuando a narrativa do texto, do nosso livro, né, ele fala sobre, lá por volta de 1.400 anos, os aqueus, sim, os aqueus, que era uma comunidade, eles atacaram as sociedades, né? Como assim, tal, chegaram assim? Eles atacaram a sociedade de Creta. Com isso, como eu já falei para vocês, as misturas, elas, né, foram ali se originando, tal, 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 tal. E aí nós temos os povos gregos, o início dos povos gregos. Aqui na página 125 fala um pouquinho de como funcionava a respeito da organização, da formação, né, de uma forma bem sucinta de Creta. Então, Creta, basicamente, nós podemos definir aí como os palácios grandiosos, né, grandes palácios ricos, e que, de acordo com os arqueólogos, não se sabe ao certo como eles foram destruídos. Se caso eles foram destruídos por eventualidades naturais, como terremotos, enfim, por terremotos ou alguns fenômenos naturais, vamos dizer assim, ou então por conflitos, enfim, guerras e tudo mais. Não se sabe ainda ao certo como que se deixou aqueles palácios ricos e grandiosos em apenas ruínas, correto? Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre a vida cotidiana dos povos cretenses, que é algo muito importante que vocês saibam aqui. Ao longo das sociedades, as mulheres elas sempre foram desvalorizadas. Não desvalorizadas no sentido, atualmente as mulheres elas estão lutando, buscando cada vez mais, eu não diria as mulheres, eu diria o ser feminino. Está lutando e batalhando pelo espaço delas, e com isso, as pessoas elas começam a pensar que, peraí, que a mulher ela sempre foi desvalorizada,
ela sempre foi piriri pararã, né? Aquela coisa toda. Mas, na verdade, o texto e assim o nosso livro, o nosso conteúdo, a história tá aí para mostrar que durante muitas sociedades as mulheres elas tiveram papéis muito importantes. Inclusive a deusa Cretense aqui, né, tem uma estátua, né, da deusa das serpentes aqui, onde ela basicamente era protetora dos animais, né? Ela tinha uma questão ligado à fertilidade, né? E outras tantas, digamos assim, atribuições a ela. E também nessas sociedades cretenses, as mulheres ocupavam papéis muito importantes, tá? Aqui no nosso texto diz que as mulheres tinham ocupação de sacerdotisas, caçadoras, fiandeiras, entre outras. Então, ou seja, as mulheres não eram, né, apenas aquela que cuidava da prole, enfim, enquanto o marido saía. Não, caçadoras, gente. Nós estamos falando de caçadoras. Né? Nós estamos falando de sacerdotisas, pessoas que ocupavam um patamar muito elevado da sociedade. Correto? Então, passando para a página 126, nós temos um pouquinho das sociedades micênicas. Uma característica que as sociedades micênicas têm é que, lembra que eu falei para vocês da ocupação um pouquinho lá atrás? Então, as sociedades micênicas elas eram rodeadas, né, por grandes muros, assim como eu falei para vocês, para dificultar o acesso, obviamente, né? Entra quem eu quero, sai quem eu quero também, e além disso, para proteger ali de possíveis ataques. Então, é uma característica, quando fala sociedade micênica, você vai lembrar dessa, no caso assim, você vai lembrar disso, você vai lembrar do muro, tá? E principalmente geografia da época. Eu vou deixar para vocês no texto algumas fotos da geografia da época onde o mar é muito presente. Então, basicamente, era ilha, morro, mar, era o que tinha para eles, era o que tinha para hoje, no caso para eles. A polis grega, pessoal, aí nós temos então com o fim, né, dos reis micênicos, nós temos então a formação das polis, correto? Muitos estudiosos afirmavam que inclusive antes, lá na época, né, dos, digamos assim, dos micênicos, já existiam as sociedades-estados, que eu mandei vocês pesquisarem na aula anterior, lembram? Que basicamente sociedades-estados eram as sociedades onde elas definiam suas leis, elas eram soberanas, correto? Onde, peraí, aqui pode isso, aqui pode aquilo, aqui não pode, sobre isso, aquilo outro. Definiam suas próprias leis, que às vezes em outras cidades havia uma certa discrepância, mas que basicamente a língua era a mesma. Entenderam basicamente o que eu quis dizer para vocês? Tinha, no caso, as leis convencionais, só que dentro dos estados existiam certas particularidades, certas singularidades, algumas colocações linguísticas, algumas variações. Agora, na questão da polis grega, né, nós podemos ver aí que se inicia-se no século VIII antes de Cristo, aqui, né, no nosso texto está dizendo, as cidades impulsionadas, né, pelo comércio, tá, enfim, do Oriente. Então, pessoal, todas as vezes que nós falamos sobre sociedade grega, já era uma sociedade muito avançada. Ou seja, já existia comércio, já existia, no caso, né, esse processo político, já existia uma definição de cidadão. Vocês acreditam que cidadão, a palavra cidadão, ela é atual? Não, muito pelo contrário, ela é muito antiga. Porque naquela época só era considerado, né, nós vamos ver isso mais na próxima aula, homens livres acima de 30 anos, nascidos na cidade tal, assim, 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 assado. Então, basicamente, esse era, no caso, as pessoas daquela época consideradas assim, eram considerados cidadãos. Mas é para uma outra aula, de uma outra vertente, de um outro local que nós não vamos abordar agora, porque são muitas informações para vocês. Aqui na organização da polis, né, nós temos, no caso, o Estado, onde o Estado, pessoal, ele era dividido e as pessoas elas tinham uma participação no Estado. Só que não era uma participação, digamos assim, todos nós vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre se está certo isso, se não está certo, se está evidente ou se não. Será que nós podemos colocar alguma lei para poder implementar uma política pública, quem sabe? Não, pessoal, infelizmente não era assim. No caso, nós temos aí no caso, nós temos aí uma palavrinha, né, que eu até separei para vocês aqui. Opa, deu uma mexida aqui. Só um minutinho. Aristocracia, que eu falei no início, eu esqueci, agora eu lembrei. Aristocracia. Então, a aristocracia, pessoal, era basicamente o quê? Era um conjunto, né, na verdade, era um grupo seletivo, geralmente e comumente hereditário, de famílias e que tinham determinado poder, que tinham determinados privilégios,
né, aquisitivos principalmente, e que tinham influência, basicamente. E só de eu falar isso para você, com certeza você já deve ficar meio revoltados, né? Ah, professor, mas peraí, política, essas. Como assim? Sim, elas exerciam, no caso, hoje em dia, como se fosse dono dos meios de produção, enfim e tal. Então essas famílias, elas começaram aí, né, a ter mais privilégios do que outros. Só que aqui no nosso texto tem, no caso, digamos assim, a força policial, não vou dizer força policial, no caso, os soldados, né, chamado os hoplitas. Eu tô sem meu óculos, gente, só um minutinho, porque sem óculos não vai, né, peraí. No caso aqui, os soldados, os hoplitas, né, eram um cidadão, né, que ele podia pagar por suas armas, enfim, e tudo mais, e ele buscava, ele também lutava pelos seus direitos. Espera aí, né? Eu também posso. Eu não sou um simples servo, um artesão, enfim, tal. Espera aí, eu sou, né, no caso, né, eu faço parte, eu possuo minha arma, eu posso me defender. Então, com isso, eu também quero os meus direitos. E aí nós começamos com alguns conflitos aí, tá? Envolvendo privilégio, enfim, tal. Escravidão na Grécia Antiga. Então, sim, as pessoas elas eram, no caso, escravizadas não como no Brasil e também, eu falo Brasil, mas no sentido da América toda, né? Desde a América do Norte, América no Central e América do Sul. Não, era diferente o tipo de escravidão, mas naquela época existia escravidão que foi abolida aí aproximadamente no ano de 595 antes de Cristo. Correto? Essa foi abolida no caso a escravidão, mas era uma escravidão diferente. Era uma escravidão assim, escravidão, perdão, mais sobre uma questão assim de trabalho. Vamos dizer assim, porque o valor do trabalho, a força do trabalho era algo muito relevante. Afinal, nós estamos falando de produção. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agora vamos ficar aqui com o sistematizar na página 126. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Esparta e Atenas, nessas duas cidades, mais razão, mais cérebro, mais discussão, ou mais força, mais luta, enfim. Nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e agora fiquem com o podcast. Um abraço e tchau, tchau.